Eu iniciei a gravação. Então, nós estamos no 7º encontro. Hoje é dia 18 de fevereiro. Felipe Rezende me fez uma pergunta em relação à especificidade da atividade imunológica, que é muito interessante. E, na verdade, nos últimos anos, me dei conta que eu podia ter trabalhado de uma maneira muito diferente da que eu trabalhei, porque a imunologia aborda um lado da questão da imunidade, da atividade imunológica, que eu acho que está equivocado. Eu já falei com vocês que eu trabalhei grande parte da minha carreira, a segunda parte da minha carreira, num problema chamado tolerância oral, que é a observação de que se você dá uma proteína nova para um animal comer e depois imuniza esse animal com essa proteína, injeta essa proteína como um adjuvante, ele forma muito menos anticorpos, muito menos linfócitos são ativados do que num camundongo que não comeu essa proteína. Então, a ideia é de que parece que há uma inibição da atividade imunológica. Mas existe uma técnica, que a gente chama técnica de células formadoras de placa, PFCs que a gente chama, que você pode medir não só as células que estão formando anticorpo para um dado antígeno, digamos, para a albumina de ovo, no caso do antígeno que nós trabalhamos, ou identificar células que simplesmente estão ativadas, estão produzindo imunoglobulina. Estão fazendo lá um anticorpo dela, mas que não é o que você acha que induziu. Né? Quando você faz isso com um animal no qual você induziu tolerância oral, e você procura células secretando anticorpos para o antígeno que você deu para comer, o número está muito baixo, centenas de vezes mais baixo. Mas se você olha a estimulação, se houve alguma estimulação da produção de anticorpos no animal tolerante, houve igualzinho ao do animal normal, quer dizer, o nível de imunoglobulina que o animal forma quando você injeta o antígeno tolerado é igual ao de um animal não tolerante. O que isso significa? Significa que nós estamos sendo enganados pela nossa maneira de ver o que acontece. Quer dizer, o animal que comeu proteína X forma menos anticorpo anti-X. Mas se a gente injetar X nele, ele forma centenas de outros anticorpos. Quer dizer, centenas de outros anticorpos são estimulados a serem produzidos em maior quantidade, igual a um animal que não comeu X. Essa é outra imunologia completamente diferente da imunologia tradicional. Quer dizer, eu estou dizendo que a atividade imunológica não pode ser centrada no antígeno, porque o animal não obedece aos nossos comandos. Quando você põe um antígeno lá, você causa uma perturbação em alguma coisa que já estava acontecendo, e isso tem consequências. Uma das consequências é que o animal, se você pôs um adjuvante, injetou uma proteína estranha e tal, é que ele começa a formar um monte de imunoglobulinas. Mas apenas uma fraçãozinha dessas imunoglobulinas reage com o antígeno que a gente injetou. Existe um mundo de outras imunoglobulinas que também aparecem como parte dessa perturbação, que a gente não vê porque a gente está olhando especificamente o que aconteceu. E acontece que a atividade imunológica não é específica. Quer dizer, ela não lida com os antígenos como a gente acha que ela lida. Isso é gravíssimo no nosso entendimento da imunologia. Muito grave. Marina, quer falar, Marina? Só estou aqui concordando que realmente é gravíssimo, porque a gente aprendeu de um jeito e pode ser de outro, totalmente diferente. Né? E assim, como mudar esse conhecimento, né? Como fazer
transmitir esse conhecimento para as outras pessoas também. É um negócio gigantesco, né? Quando a gente pensa na indústria farmacêutica, nas vacinas, né? No jeito que a coisa evoluiu, e agora a gente vê a coisa de uma maneira muito distorcida, né? Porque se você olhar a Covid-19, né? A grande maioria das pessoas que entram em contato com o vírus não adoece, ou não adoece gravemente, não morre. Principalmente as crianças, cara. Quase que todas as crianças entram em contato com o vírus e tem uma outra síndrome, né? Mais rara e tal, mas essa síndrome respiratória grave, as crianças não têm. Agora, a gente estuda as pessoas que adoecem e morrem. Mas o que acontece na maioria das pessoas não é isso. E a gente não só não sabe o que acontece nessas pessoas que não adoecem, como não coloca a pergunta. E a pergunta é essa: como é que pode entrar em contato com um vírus, não é? E não adoecer? Se esse vírus mata meu avô, por que entrar em contato comigo eu não morro? Né? Quer dizer, ainda que virar essa pergunta pelo avesso, quer dizer, esse vírus era um vírus de morcego, vivia numa boa no morcego, né? Vivia em harmonia com o morcego. E a maioria dos seres humanos, quando entra em contato com esse vírus, continua a viver em harmonia, uma outra harmonia, mas continua a viver em harmonia com esse vírus. Agora, alguns, o negócio engarrafa, não dá certo, surge a doença. Mas a gente não tem que entender só a doença. A gente tem que entender a coisa mais comum, que é o quê? A saúde. Viver em harmonia com o vírus. Porque a gente vive em harmonia com o que come, a gente vive em harmonia com a microbiota nativa, a gente vive em harmonia com um mundo de outros vírus, não é? Quer dizer, se a gente quer estudar o que é a atividade imunológica, não temos que estudar a doença, não temos que estudar a imunologia da paz, não é? A imunologia da saúde. Né? Da saúde, da saúde. Então, eu mandei, agora alguém está com... Alguém está com uma coisa ligada. Sou eu? Não. Não. Eu mandei um folder que eu chamei de 4 tarefas, que é muito presunçoso, que vocês vão ter tempo para olhar essas coisas em uma semana e tal. Mas olha só a racionalidade do que eu pedi. Estou sugerindo. Primeiro, é que vocês deem uma olhada. Bom, tem a ver com isso que nós falamos agora, que nós não sabemos direito o que é saúde. Não é? Se você pedir uma pessoa para definir, a Organização Mundial de Saúde define como uma ausência de doença, aí não adianta, não. A ausência de qualquer mal-estar físico, psicológico e tal. Isso não resolve, não me explica. Não é? Então, eu mando a sugestão de 4 pessoas, 4 nomes, de pessoas que se preocuparam muito em definir a saúde. Um deles é um epidemiologista brasileiro, que já foi reitor da Universidade da Bahia, e agora é importante no Instituto de Estudos Avançados da USP, que se chama Naomar Almeida Silva. Ele tem um livrinho pequenininho chamado O que é Saúde? Que é complicado, porque ele explica a imunologia, e explica a epidemiologia, explica uma série de coisas envolvidas nessa ideia que a gente tem do que é saúde. Mas eu botei outros 3 nomes lá. Um deles é meu favorito, é um francês chamado René Dubos.
René Dubos foi um microbiologista da Universidade Rockefeller, em Nova York. Como francês, um grande admirador de Pasteur, um biógrafo de Pasteur, o melhor biógrafo de Pasteur. Mas ele tem um artigo sobre a vida do Pasteur que ele chama o dilema de Pasteur. É a hora que Pasteur, que podia estudar a resistência do organismo a micróbios, que é isso que nós estamos falando até agora aqui, quer dizer, como é que a gente convive com micróbios e tal, ou fazer vacinas, que é ou estudar a resistência natural, ou fazer vacinas, e ele optou pelas vacinas, e largou a resistência natural de lado. Teria sido uma imunologia totalmente diferente se ele entrasse na história da resistência natural. Leonardo, você quer falar alguma coisa agora? Não, professor, já passou. Eu só ia comentar, eu só estava falando da Covid, aí eu ia falar sobre a questão das sequelas também, né? É importante, vamos levantar esse tema depois, deixa eu acabar de comentar as 4 tarefas aqui. Mas então, olhar a Wikipédia, no mínimo, né? Sobre esses 4 nomes, essas 4 pessoas. O René Dubos, como biógrafo de Pasteur, primeiro ecologista, primeira pessoa preocupada. Ele tem um livro chamado Namorando a Natureza, que é uma beleza de livro. Uma pessoa romântica, né? O outro é Gadamer, eu não sei se vocês ouviram falar em Hans Gadamer. Gadamer, ele é o criador de um dos exploradores, um dos investigadores de um campo chamado hermenêutica. O nome hermenêutica vem de Hermes, que é o mensageiro dos deuses, que trazia mensagens dos deuses para os mortais, né? Explicava o que os deuses estavam falando e tal. A hermenêutica começou com uma interpretação da Bíblia, quer dizer, interpretação de termos sagrados. Quando eu digo que Jesus é a porta, não significa que Jesus tem fechadura e maçaneta, né? Depois, isso foi estendido à interpretação de outros textos. E o Gadamer, que foi um estudante de Heidegger, expande isso para dizer que não são só os textos que a gente tem que interpretar, é o mundo. Não existe opinião que não seja interpretada. E não existe interpretação sem intérprete. A gente, não é? É uma coisa importantíssima essa história de falar da interpretação. E o Gadamer tem um livro sobre a saúde. Quer dizer, a natureza oculta da saúde. Então, eu sugiro, tem resenhas sobre isso, né? Resenhas sobre o livro dele, tem resenhas sobre Dubos e Pasteur. E o quarto nome que eu citei é Georges Canguilhem. Canguilhem é um médico francês que, na sua tese de doutorado, escreveu um texto chamado O Normal e o Patológico, que basicamente complica muito a ideia de o que é normal, o que é ser normal. E talvez o mais famoso desses 4 nomes é o Georges Canguilhem. Então, a primeira tarefa é essa, é olhar esses 4 nomes, fazer resumos do que aprenderam sobre eles, resumos curtos. A segunda tarefa é ler um artigo de um sujeito chamado Ashley Yeager sobre o trabalho de uma pesquisadora do Instituto Salk, que naquela época chamava Janela Aires. Ela faz um experimento, o que o Yeager descreve é um experimento dela, que ela quer saber por que certos organismos são
tem uma suscetibilidade diferente de outros a uma doença. Por que certas pessoas emburacam com a Covid, outras não? Então, ela escolhe uma linhagem de camundongos geneticamente homogênea, onde cada indivíduo é uma cópia do outro. Eu esqueci de botar esse negócio aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Sem isso? Então... Sim, professor. Estou ouvindo. Então, ela pega esses camundongos geneticamente homogêneos e injeta neles intraperitonealmente uma bactéria patogênica. Numa dose de bactérias que ela sabe que é mais ou menos o DL50. É uma coisa muito usada em ciência, em farmacologia principalmente, que é a dose letal para 50% dos animais. Por que a gente escolhe a dose que é letal para 50% e não a dose que é letal para 90% ou 10%? É porque a curva de letalidade é uma curva sigmoide, quer dizer, ela tem um rabo plano quase, depois sobe assim, e tem lá em cima uma quase plano, né? Então, não adianta muito trabalhar nas duas partes planas, quando morre muito pouco ou morre muito. A maneira mais fácil de trabalhar é no meio da curva, nos 50% de mortalidade. Então, ela escolhe essa dose de 50% de mortalidade, injeta a bactéria e realmente morre metade dos camundongos. E ela vai estudar por que morre metade dos camundongos. Se eles são geneticamente homogêneos, comiam a mesma comida, viviam na mesma gaiola, quer dizer, são cópias, são réplicas do mesmo indivíduo. Por que morre metade e a outra metade não morre? A explicação seria, bom, tem mais bactérias nos que morreram, de alguma maneira, eles não se defenderam bem, e as bactérias se dividiram mais e mataram alguns e não outros. E ela vai examinar exatamente isso e descobre que não tem diferença entre o número de bactérias que cresceu nos que sobreviveram e os que morreram, né? Estranho, né? Quer dizer, não é um número de bactérias. Aí, por causa de uma elucubração aí sobre o papel do ferro no crescimento bacteriano, ela injeta os animais, num outro experimento, ela injeta os animais com sal de ferro e descobre que aí sobrevive todo mundo. Se eles são injetados com aquela dose DL50, mas tomaram esse sal de ferro antes, sobrevive todo mundo. E ela vai estudar, então, as bactérias que sobrevivem nesses animais que tomaram sal de ferro e descobre que o número de mutantes dessas bactérias é imensamente maior do que as bactérias injetadas em um animal que não foram tratadas com sal de ferro. Quer dizer, o ferro ajuda a aparecer mutantes que são capazes de viver harmonicamente com o organismo. E entra por aí afora uma série de experimentos muito curiosos. E eu escolhi isso como exemplo de um campo que está crescendo explosivamente na imunologia, que é chamada tolerância a doenças. Agora, tolerância a doenças não é a tolerância imunológica a doenças. Isso aí foi um azar danado ter se escolhido esse termo, tolerância a doenças. Mas é que o termo tolerância a doença vem da botânica. Há 50 anos atrás, quer dizer, é um termo clássico, aceito na botânica. A maneira das plantas reagirem a parasitas é quase que sempre essa, quer dizer, não é rejeitar o parasita, matar o parasita, fagocitar o parasita, é arranjar uma maneira de continuar vivendo com o parasita. Quer dizer, a tolerância à doença é uma maneira de estudar a coexistência
com germes, com organismos que podem ser patogênicos e são potencialmente patogênicos, são parcialmente capazes de causar dificuldades ali com o organismo. Olha como isso é importante, porque nós começamos a discutir nessa conversa nossa de hoje. Não é? Quer dizer, nós só vamos entender por que as crianças não resistem tão bem à Covid estudando tolerância à doença. E não é tolerância imunológica. É uma série de implicações do metabolismo do organismo, do metabolismo da glicose, do metabolismo do ferro, de uma série de outras coisas, que a imunologia até agora não olhou. Por quê? Porque a imunologia está com esse binóculo voltado para a reação específica, para o anticorpo que reage com o antígeno específico. E não é isso. É muito mais complicado. É muito mais complicado. Diga, Marina. Eu só queria compartilhar aqui a experiência que eu já tive, né? Justamente disso, essa questão da tolerância à doença, pelo fato de eu trabalhar, já trabalhei muitos anos dentro do CTI, e dentro do CTI, né, como nutróloga, você acaba tendo contato com vários tipos de micro-organismos patogênicos, mas foi a época que eu menos fiquei doente na vida. Então, assim, eu tinha contato com tantos bichos patogênicos, mas ao mesmo tempo, assim, nunca adoecia por nada, né? Por que será? Será que o contato com essa diversidade de bactérias tão patogênicas que estavam provocando, às vezes, a morte de pessoas ali dentro do CTI, né, acabaram provocando um estímulo diverso, também uma diversidade de imunoglobulinas, ou provocando não, ou interagindo com diversas imunoglobulinas no meu organismo, que, de alguma forma, né, eu não sei de que forma que foi, mas assim, contribuíram para a minha saúde. Pois é, tem um autor americano que se chama Rob Dunn. Dunn é D-U-N-N. Rob é R-O-B, Rob Dunn, D-U-N-N. Vale a pena procurar esse cara na internet, que ele tem vários livros interessantes, mas ele tem um artigo agora, recente, mostrando um negócio que eu olhei de rir. Ele mostrou que com esse isolamento social, a diversidade da nossa microbiota nativa encolheu. Quer dizer, o que isso significa? Significa que no normal que nós vivemos, né, na interação social, a gente troca vírus e bactérias o tempo todo, um com o outro, falando um com o outro, pegando um no outro. A gente troca micróbios e vírus, né? Mas essa Só um instante, deixa eu completar o raciocínio que eu vou esquecer aqui. Outra notícia que eu vi e que me preocupou é a seguinte: na América, a incidência de influenza, a gripe sazonal, que vem no inverno americano e tal, aquela que a gente tomava vacina para não ficar gripado, então, diminuiu 100 vezes nos Estados Unidos a incidência de influenza. Isso a gente pode dizer, que beleza, né? Foi o resultado do isolamento social, menos gripe e tal. Agora, qualquer problema complexo, que tem aquela floresta de variáveis, né? Que você encolhe tudo, quando ele volta, ele não volta igual era. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, quando a influenza voltar, ela não vai voltar como ela era, com o equilíbrio que ela tinha estabelecido com a população. E isso me preocupa principalmente em relação às crianças. Quer dizer, quando as crianças voltarem à escola, não é? Como é que vai ser essa dinâmica de infecções virais? E influenza é um vírus que preocupa muito mais do que o coronavírus, né? Porque ele pode ser 50 vezes mais letal. Então, tem essa preocupação. Desculpe, Marina, vamos lá. Pode falar.
É isso mesmo, eu ia comentar, só que eu concordo, né, que a gente está isolando e se a microbiota nativa está encolhendo, a diversidade da microbiota, ela é muito importante para a saúde das pessoas. Então, assim, os estudos mostram que com o envelhecimento, o que acontece com as pessoas idosas? Elas têm uma menor diversidade da microbiota intestinal. Então, se elas têm uma menor diversidade da microbiota intestinal, elas também estão sujeitas a terem mais doenças por causa dessa baixa diversidade. Então, se a gente está provocando um encolhimento da microbiota intestinal, de certa forma, a gente está provocando mais doenças futuras, que a gente não sabe ainda quais são que vão aparecer, porque a diversidade é importante para esse equilíbrio e para que a gente não tenha as doenças. Né? Então, se o isolamento está provocando esse encolhimento, eu não sei se esse isolamento está sendo uma coisa boa para a saúde. É uma medida de urgência, né? Mas a longo prazo, a gente... Eu gostei muito de ter descoberto esse geriatra da Harvard, que se chama Lewis Lipsitz, que diz que a fragilidade do idoso, né? Frailty, a fragilidade do idoso, se deve a uma perda de diversidade. Quer dizer, aí não estamos falando mais da microbiota, estamos falando do sistema nervoso, do sistema digestivo, né? Do sistema imune, da frequência cardíaca. Ele tem um gráfico que eu queria que todos vissem, porque é um ser humano normal de 30 anos e um outro normal de 80, com o mesmo ritmo cardíaco, 69 batimentos por minuto, e você vê o ritmo do idoso é muito mais regular do que o ritmo do jovem. Quer dizer, o jovem é muito mais diverso, quer dizer, tem muito mais extrasístoles, muito mais variações durante o período que é observado do que o idoso. O idoso bate tum, 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 certinho. E isso é perigoso porque abre possibilidade de desvio para arritmias que são patogênicas, né? Enquanto que uma regra geral que a gente está chegando a ela é de que a vida tem sempre uma pluralidade de opções abertas, sempre, não é? E isso faz parte de um conceito que eu acho precioso, que é o conceito do que é inesperável. Não é o que é inesperado, não é aquilo que nos surpreende, porque a gente não tinha previsto, mas é previsível que podia acontecer, né? O inesperável era aquilo que era imprevisível, não é? A gente acha que isso é uma raridade, mas pense bem, para uma criança, tudo é inesperável. A criança nasce no inesperável. E pensando um pouquinho mais, para nós também vivemos no inesperável. Quer dizer, a gente vive apoiado num corrimão que é a repetibilidade, não é? A familiaridade que a gente tem com o que vem fazendo, não é? Mas a gente vive imerso no inesperável. Quer dizer, essa discussão sobre o inesperável é linda, linda, não é? Eu vi um livro tão apaixonante de uma italiana chamada Lena Soller, sobre um debate de filosofia que ninguém sabe que existe e tal. Ela pergunta uma coisa curiosíssima, ela pergunta assim, a gente poderia ter tido uma outra ciência? Quer dizer, uma outra genética, um outro conceito de átomo, um outro conceito de gene, que funcionasse, que desse experimentos, que desse... A gente podia ter uma outra concepção do universo? Eu acho que a resposta, quer dizer, o debate filosófico é entre o contingencialismo e o inevitabilismo. Quer dizer, seria inevitável que se a gente começa a estudar física, a gente vai chegar nas equações de Maxwell, a gente vai descobrir a eletricidade, a gente vai descobrir
exatamente essa equação, quer dizer, as leis de Newton vão ser necessariamente descobertas se a gente fizer a ciência, ou é possível ter outras abordagens? Porque Newton diz coisas que são, assim, a queima-roupa, muito estranhas, né? Ele diz, por exemplo, que um corpo que está se movendo, na ausência de interferência sobre ele, vai se mover com a mesma velocidade para sempre. Não é lei da inércia. Onde é que você já viu alguma coisa se mover para sempre com uma velocidade constante? Não tem jeito, mano. Então, quando a gente pensa na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, quando a gente pensa... Eu vi um clipe de um paciente sendo tratado na medicina ayurvédica, sendo esfregado, não era massageado, não era sendo esfregado com sulfato de cobre azul por umas 6 pessoas ao mesmo tempo. Para que eu entenda, cobre é tóxico, né? O negócio que a gente bota na piscina para não deixar crescer alga e tal. Você deitado pelado numa máquina, aí os indianos vapo, esfregando. Ora, é possível ter uma outra medicina? Claro que é. Claro que é. Essa nossa medicina não é inevitável. Quer dizer, não é certamente o que a gente teria que ter feito e é assim que a gente tem que proceder. Certamente não. Certamente não. Ah, meu Deus, isso aí é uma liberdade, né? Uma libertação, um negócio fantástico. Mas, bem, a primeira tarefa era o negócio da Wikipédia, o olhar esses nomes famosos aí, que vocês podem se entusiasmar com alguma coisa que eles falam, porque é muito interessante. A segunda é o artigo do Yardley, que vai falar sobre a tolerância à doença, que é a nova imunologia. Esse troço vai tomar conta da imunologia, vai sufocar a ideia dos tags, das respostas específicas, esse troço todo que a gente tem estudado nos últimos 50 anos. Né? As outras 2 tarefas são a introdução, a parte mais importante do curso, que é conhecer o pensamento de Humberto Maturana e Gregory Bateson. Bateson, eu acho que vocês vão gostar de ler, porque ele tem, eu botei lá um metálogo, que é um metadiálogo, que são diálogos imaginários que ele tem com a filha dele. E esse se intitula O que é um instinto. E todos vocês vão gostar de saber o que é um instinto. Eu acho que vão. A filha pergunta, papai, o que é um instinto? Ele diz, é um princípio explicativo, minha filha. E o que é o que ele explica? Não explica nada, minha filha. Porque é um princípio explicativo. Eu não estou entendendo. O princípio explicativo, ele esconde aquilo que a gente quer explicar. Se você perguntar por que as coisas caem, se eu soltar, elas caem. Porque ela é atraída pela gravidade. A gravidade é um princípio explicativo. Você agora entende que as coisas caem porque são atraídas pela gravidade, mas você continua sem entender nada, porque você agora está apoiado no princípio explicativo que se chama gravidade. Né? Então, o metálogo do Bateson é uma discussão inteligentíssima nessa direção. E exatamente porque trata de princípios explicativos, eu pego um texto de Maturana, de 86, eu acho, 84, que é uma palestra que ele faz, chamada Tudo é Dito por um Observador. Esse tudo é dito por um observador é uma frase que o Maturana disse pela primeira vez em 1969, num congresso de antropologia, que foi o começo da virada da carreira dele, porque ele era um neurobiologista famoso
estudando a visão, a neurobiologia da visão. Tinha um trabalho ultra citado chamado O que o olho da rã diz ao cérebro da rã. Um neurobiologista experimental, respeitado, famoso. E nesse congresso de antropologia, ele escreve no quadro pela primeira vez, tudo é dito por um observador. E um observador, para ele, é um ser humano operando na linguagem humana. Quer dizer, para ele, um cão não observa, uma barata não observa. A observação é um aspecto do viver na linguagem humano. Isso dá uma cambalhota no que a gente entende sobre a realidade, o que é o cérebro, o que é a linguagem, o que a gente faz. E desse ponto em diante ele começa a ser chamado El Loco Maturana pelos colegas de universidade. Ele é uma espécie de Wittgenstein na biologia. Wittgenstein é um filósofo que escreve um tratado que todo mundo acha que é sensacional e tal, e ele é um professor secundário na Alemanha, e ele escreve um outro livro 20 anos depois, em tudo aquilo que ele escreveu antes está errado, né? Ele teve duas carreiras, duas maneiras. Tem o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. O segundo Maturana, que é esse que cria a biologia do conhecer, ele diz que se a gente perguntar Oncotô, que mundo é esse? Essa pergunta que a gente acha que é a pergunta número 1, tem uma pergunta 0, tem uma pergunta antes dessa, que é: como é que eu posso perguntar qualquer coisa? O que é que eu faço quando eu pergunto? Se eu pergunto o que é o mundo, eu me encontro nesse mundo, né? Eu nasci nesse mundo, esse mundo está aqui, minha sala, as árvores, o ar, tudo. É muito estranho. O mundo é muito estranho. E eu, quando eu olho para minha mão, eu sou a coisa mais estranha desse mundo. É a que eu menos consigo entender. É eu me olhar no espelho e perguntar quem eu sou. Agora, se eu não quero deixar essa pergunta sem resposta, quer dizer, como é que eu consigo perguntar? Eu tenho que me encontrar com a minha biologia. De alguma maneira, isso depende da minha biologia, de como eu sou um ser vivo e como eu sou um primata que fala. Ele não deixa a pergunta sem resposta e opta por essa segunda opção. Quer dizer, por isso o trabalho dele se chama Biologia do Conhecer e da Linguagem. As duas coisas não funcionam uma sem a outra. Porque a gente, quando eu pergunto sobre a linguagem, eu já estou usando a linguagem, já estou achando que essa é a única maneira possível de existir, não é? É linguageando, é falando um com o outro, né? Com o meu gato não é assim, né? A minha relação com as minhas gatinhas é plenamente diferente, não tem nada a ver com linguagem. Né? Mente a mente. Assim, abro a janela para a borboleta sair, isso não tem nada de consciência disso, mental, e não tem nada a ver com consciência. Lá no Bateson, vocês vão encontrar o conceito de mentes sem consciência. O Bateson disse: você quer estudar a evolução, você quer entender a evolução, quer entender biologia, estuda a mente. Você quer estudar a mente, você quer saber o que é mental, o que é a consciência, estuda a evolução. É o mesmo problema. É a mesma coisa. Agora, as mentes em que ele está interessado, o Bateson, as mentes em que ele está interessado na natureza, não tem consciência. Um pouco de neurobiologia que a gente estude hoje em dia leva a gente a concluir que a consciência é um fiapinho do que existe de mental no nosso corpo, né? Agora, o que isso tem a ver com a imunologia? Eu acho que tem muito, porque a ideia de que o corpo se defende
ela vem da observação de que o corpo fecha uma ferida, né? Eu dou um talho na pele e o corpo sabe fechar aquilo. Eu dou um talho no lábio, fazendo a barba, e o corpo não mistura mucosa com pele, ele fecha direitinho a pele e a mucosa, né? O corpo solda um osso que fraturou. Olha, por que não, então, o corpo não vai ter um mecanismo inteligente desses de acabar com um micróbio que, na verdade, é um germezinho invisível que entrou no corpo? É só que é uma coisa muito pequena, a gente não consegue enxergar sem um microscópio, mas o corpo tem lá suas maneiras de se livrar disso. Não é? Quer dizer, essa maneira de pensar é a base da imunologia cognitiva. Quer dizer, como se o corpo soubesse que foi invadido, decidisse mobilizar uma estratégia de eliminar esse invasor. A imunologia que eu defendo não é cognitiva. O que acontece não tem nada a ver com a consciência. O corpo não reconhece, o corpo não lembra, o corpo não toma decisões de mobilizar estratégia. Tudo isso acontece automaticamente pela própria estrutura do corpo. Uma planta se inclina para a luz. A planta sabe se inclinar para a luz. Bom, isso é uma coisa, uma explicação semântica, né? Eu ponho uma mentezinha na planta. A planta sabe que a luz é boa para ela, ela procura a luz, né? Você vai ver a bioquímica disso. A planta que se inclina para lá é porque o lado de cá, que foi o lado mais iluminado, as células se dividiram mais devagar, e essas do lado de cá mais escuras se dividiram mais depressa, então a planta resulta que a planta se inclina na direção da luz. É um resultado, não é um mecanismo deliberado. O orientador do Maturana, em Londres, onde ele fez o PhD, não, o PhD ele foi na Harvard depois, mas quando ele começou a estudar biologia, largou a medicina, o orientador dele, que estudava o cérebro do polvo, um neurobiólogo famoso, J.Z. Young. O J.Z. Young virou para ele e disse: mas por que você quer mudar tudo? E ele disse: eu não quero mudar tudo. É que tudo resulta mudado quando eu penso na biologia do conhecer. Quer dizer, quando eu penso nisso, não é? Quando eu abro Gadamer para ler, me parece complicado, mas ele diz assim: você olha um céu estrelado e você sabe o que é o céu estrelado. Meu Deus, a gente sabe o que é um céu estrelado? Né? Compreende? Então, as 4 tarefas. A Wikipédia dos nomes famosos, o artigo apaixonante do Yardley sobre tolerância à doença. Depois, 2 artigos, para mim, igualmente apaixonantes, um do Bateson sobre o que é um instinto, e um do Maturana dizendo que tudo é dito por um observador para outro observador. Quer dizer, tudo. Não é que as coisas existam objetivamente. Tudo foi dito para você por alguém. Isso não é subjetividade. Okay? É uma espécie de intersubjetividade, mas que vale a pena ver o que ele está propondo. Bom, eu falei 3/4 de hora, né? Eu quero ouvir vocês agora. Professor, só perguntando, esses outros artigos é só para a gente fazer um comentário sobre eles? Olha, sabe, eu não queria dar... São sugestões de leitura para que vocês me mandem perguntas preocupadas, comentários, coisas que estão acontecendo com o entendimento de vocês, como ele está mudando. O Felipe Rezende me deu agora uma alegria muito grande, porque ele me fez uma pergunta um pouco antes da imunologia, da aula começar,
que é o que eu imagino que deve ser a imunologia do futuro, né? Que não é específica. Como é que a gente estuda a imunologia sem ser especificamente? O que é uma imunologia sem antígenos? Olha só, isso é muito revolucionário, é muito importante. Ok? Quero ouvir mais gente, por favor. A minha intenção, essa provocação toda, que eu reconheço pode ser amedrontadora, porque eu estou falando de coisas que são complexas, são complicadas. Não quero ficar nessa simplicidade embrutecedora que normalmente é o conhecimento sobre a imunologia, né? Não é a imunologia da vovó, é uma outra coisa, não é? Que tem a ver o curso, não se chama a imunologia, se chama o entendimento da imunologia. E é muito mais sobre o entendimento, quer dizer, como é que a gente entende as coisas, do que sobre a imunologia propriamente dita. Ok? Então, por favor, falem comigo. Senão eu estou fracassando redondamente. Já fracassei em tanta coisa, né? O Darcy Ribeiro tem um artigo chamado Sobre o Óbvio. Ele diz que fracassei em tudo que eu fiz. Eu quis libertar os índios, fracassei, quis fazer uma universidade nova, fracassei, mas eu detestaria ocupar o lugar das pessoas que não fracassaram. Professor, eu queria saber como que os outros imunologistas, né, que o senhor conhece, às vezes até do seu departamento mesmo, veem essa nova imunologia. Só quem passou por mim como estudante e uma meia dúzia de gatos pingados, que tem seus estudantes também, né? Na UFRJ, em Juiz de Fora, e um grupo grande em Israel, mas muito pouca gente. Muito pouca gente. Agora eu fui descoberto por um grupo que tem um líder jamaicano, Bishara Shatley, é médico, é físico também, que tem me mandado coisas preciosas e tal, e concorda comigo. Na América, tem uma pessoa que apoiou muito meu trabalho, que é o Alfred Tauber, que é um dos filósofos, talvez um dos únicos, né, filósofos da imunologia que tem uma visão experimental, um homem de laboratório que fala filosoficamente sobre o conhecimento imunológico, o reconhecimento imunológico, Alfred Tauber. O último livro dele se chama Immunity, a evolução de uma ideia. Imunidade, a evolução de uma ideia. Conversei muito com ele sobre a redação desse livro. Ele tem muitas citações sobre minha forma de pensar lá dentro e me pediu para escrever alguma coisa na orelha do livro também. É uma figura muito conhecida na imunologia. Quer dizer, eu não sou assim um substrato do cocô da mosca do bandido. Tem alguma relevância, mas muito especial, muito particular. Né? E os imunologistas, em geral, não entendem o que eu falo. E algumas vezes fazem erros enormes. Ontem a Cláudia estava mostrando um artigo de um grupo de Campinas, dizendo que estão me apoiando, que é de acordo com o que eu penso, fazendo tolerância oral. E não é nada, não é tolerância oral que eles estão fazendo, o que eles dizem que eu faço não é o que eu faço. Não, quer dizer, tem essas confusões, né? Quer dizer, sérias, são sérias. Mas se a gente está discutindo tudo isso aqui, se essas dúvidas todas existem e a imunologia clássica não é capaz de explicar isso, como os outros imunologistas explicam todas essas lacunas do conhecimento? Não explicam. Não explicam. É a teoria do avestruz, né?
meter a cabeça no chão e continuar a vida, porque afinal tem que trabalhar, né? O meu orientador, o Haiti Musashi, disse que uma vez encontrou 2 colegas de turma dele da medicina na cidade e tal. Ah, Musashi, que beleza, quanto tempo, né? Você continuou na pesquisa, né? Ele continuou na pesquisa, estou lá em Manguinhos e tal. Que beleza, né? Nós tivemos que trabalhar. Como se ele não tivesse que trabalhar também e ter um salário e sustentar a sua vida, né? Quer dizer, eu também tenho que trabalhar, também tenho que fazer experimentos. Morreu agora uma pessoa com quem eu cheguei a trabalhar um pouco, quer dizer, ele veio no meu laboratório, em inglês, chamado John Stewart, que tem vários livros, foi um grande defensor das ideias do Francisco Varela, morreu agora em janeiro. Quando ele estava aqui no laboratório, nós publicamos um trabalhinho juntos, chamado Os 2 Paradigmas da Imunologia. Quer dizer, a maneira usual de pensar e essa maneira trelocada de... Eu vou mandar para vocês também, inclusive em homenagem ao John Stewart, e aproveito e mando um outro trabalho dele também, com o Varela, dessa vez lá no Instituto Pasteur, em Paris e tal, complicadíssimo, cheio de matemáticas e tal, mas que diz a mesma coisa, apoia a mesma ideia para o mesmo lado. Quer dizer, essa história não é gratuita, ela tem fundamento matemático, ela tem... Quer dizer, quando o Lipset pega o eletrocardiograma de um homem de 80 anos, de um de 30, ele mostra que a maior homogeneidade do eletrocardiograma do idoso se deve a uma coisa que ele resolve pela matemática fractal. Quer dizer, tem uma base matemática, eu não sei se vocês já ouviram falar em redes sem escala. Ouviram falar disso? Vale a pena botar essa expressão na internet e ver o que acontece com vocês. Aproveita e bota o nome de um Albert Barabasi, com I, que é das pessoas que tem vários livros sobre as redes sem escala. Que é uma outra maneira de pensar em sistemas, e já tem gente mostrando que o sistema imune, quer dizer, a rede imunológica, é uma rede sem escala. Quer dizer, uma rede que tem propriedades matemáticas bem definidas, que se resolve com matemática fractal. Também vale a pena entender o que é um fractal, o que é uma organização fractal. A árvore brônquica, por exemplo, está organizada fractalmente. A couve-flor tem uma organização fractal, né? Você olha a couve-flor inteira, aí você tira um pedaço dela, parece a couve-flor inteira, aí você tira um pedacinho do pedaço que você tirou, parece uma couve-florzinha, e se você tirar um pedacinho do pedacinhozinho, parece uma couve-flor inteira, e essa é a organização fractal, ok? E o sistema imune tem uma organização fractal. Agora, isso não tem nada a ver com dizer o organismo forma anticorpos específicos para um antígeno, não é? Nós temos que imunizar o corpo para ele formar anticorpos específicos e vai nos defender da Covid-19. Funciona, não tem a dúvida. As vacinas são efetivas. Eu não sou contra a vacina, pelo amor de Deus. Eu não estou falando contra vacinas. Eu estou falando contra a simplificação. Não entender isso de uma maneira simples demais. Não quero complicar demais, mas também não quero que seja simples demais. Professor. Diga.
É, Verônica falando. E você pode comentar um pouco da resposta que você deu às perguntas do Felipe? As perguntas... Que o Felipe Rezende fez, que você falou que ele te fez perguntas interessantes sobre como estudar imunologia sem ser específico, sem ter o foco nos antígenos. Eu fiquei curiosa sobre o que você respondeu para ele. Eu não respondi ainda isso que eu vou responder agora, né? Quer dizer, a maneira de estudar a imunologia não específica é um método não específico, né? Quer dizer, é um método que não utiliza antígenos. É porque eu estava pensando isso durante a semana, assim, porque a vida inteira, né, a minha vida inteira acadêmica, eu foco meus estudos para bioquímica estrutural, né, e tentando juntar esses dois mundos, no caso de estudar a imunologia com a visão da bioquímica estrutural, eu estava pensando em como realmente eu poderia, assim, talvez mudar o viés dos meus experimentos, porque eu faço estudo de epítopos conformacionais. E mesmo se fosse, assim, o que o meu projeto escolheu seria mapeamento de epítopos conformacionais em anticorpos policlonais. E eu sempre tive essa dúvida mesmo do que realmente... a minha dúvida inicial era por que um epítopo... o que faria ser um epítopo específico para IgG, por exemplo? E aí, no caso, agora eu estou começando a pensar, assim, como que aconteceria a interação entre os anticorpos idiotípicos, no caso daquela imagem que você me mandou no seu e-mail de resposta, que um epítopo pode estar ser reconhecido, entre aspas, entre os anticorpos da rede idiotípica, né? E na minha visão de bioquímica estrutural, às vezes seria interessante estudar esses tipos de interação, na visão bioquímica mesmo. E aí eu fiquei, só que é tudo muito confuso ainda, assim, de como poderia ter, né, como eu poderia incorporar essa nova visão nos experimentos. É bem difícil, assim, começar a vagar para esse tipo de pensamento. Não só é difícil, Verônica, como é um ato de grande coragem. Né? Porque abrir mão do que a gente sabe, abrir mão do que a gente já tem certeza, dá um trabalho danado. Né? Eu vou falar uma coisa que o Wittgenstein falou dele mesmo, sem querer me comparar de jeito nenhum a ele, mas ele disse que não se orgulhava do que sabia. Eu não me orgulho do que eu sei, pelo contrário. Me causa uma confusão enorme. Mas eu me orgulho muito do trabalho que deu entender essas coisas. Quer dizer, eu acho que você não vai entrar nessa mudança de maneira de ver, a não ser que seja inevitável. Quer dizer, a não ser que seja uma motivação tão forte, quer dizer, um interesse tão grande nas coisas novas, quer dizer, você vai ver coisas que são claramente importantes para você e não eram, que te obrigam a dedicar uma parte grande do seu tempo a essas coisas novas que você não entende. Então, o que eu ia dizer sobre a resposta ao Felipe. O que é uma imunologia que não usa antígenos? É você... Um passo atrás, quer dizer, quando o Maturana diz, não é um antígeno, é um anticorpo que vai fazer a gente entender o que acontece. Você se cura quando a harmonia do viver for restaurada. E a gente precisa entender essa harmonia do viver. É claro, isso é uma coisa aí para os próximos 300 anos. Eu não vamos entender isso de repente. Mas é claro que, para começar a falar dessas coisas, a gente precisa ter padrões
que é um padrão? Um padrão é uma coisa complexa quando você começa a olhar e você vê a metade, você pode deduzir a outra metade como é. Né? Você começou a entender quando você consegue ver padrões. Né? Então, há uma série de laboratórios grandes que começou a encontrar padrões na atividade imunológica do bicho normal, né? Um animal não imunizado. Quer dizer, pegar as imunoglobulinas e encontrar dentro dessas imunoglobulinas padrões de organização. Como é que faz isso? Inespecificamente, por exemplo, você pode pegar o soro do animal e expor ele a um extrato de fígado. Né? O que acontece? O que você suporia podia acontecer. 60, 70, 80 reações diferentes, né? Com anticorpos naturais, imunoglobulina que estão na circulação. Tem lá 70 picos de reação, uns pequenos, outros maiores e tal, né? Qual é o interesse disso? Bom, é que se você olha a floresta de picos de um C57 Black e olha a do bulb, são diferentes. Quer dizer, o que o bulb vê no extrato de fígado não é o que o Black 6 vê. É uma coisa que se estabelece no animal de 4 semanas e vai estar a mesma coisa com um animal de 1 ano e meio, que é praticamente o prazo de vida total do camundongo. E nesse período ele mudou de linfócito 20 vezes. Mas a floresta não mudou. Essa é uma floresta de bulb, essa é uma floresta de Black 6. Aí você pega um Black 6 e infecta com leishmania, ou pega o bulb e infesta com leishmania, não estou olhando anticorpo para leishmania, eu estou olhando anticorpo, no meu caso, do meu laboratório, mas olhando anticorpo para Escherichia coli. Não é uma placa de ELISA, é um blot onde tem uma floresta de picos, tá ok? Mas aí você vai olhar a floresta de picos do bulb com leishmania e a floresta de picos do bulb do B6 com leishmania, a do bulb é completamente diferente. Quer dizer, o bulb endoida com a leishmania e o B6 não. Nós fizemos isso com malária humana. E eu consigo dizer, olhando para um blot de Escherichia coli, se um ser humano tem malária, se não tem malária, se a malária está ativa, se a malária não está ativa. O histosoma é a mesma coisa. Isso não tem nada a ver de específico. Não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada, não posso dizer isso. Mas não foi orientado para obter informações específicas, e sim sobre o estado global das imunoglobulinas do plasma. No meu entender, são aberturas desse tipo que vão levar a outras palavras, outros conceitos, outras maneiras de montar experimentos que vão nos levar a entender por que a criança não adoece gravemente com a Covid. Não vai ser anticorpo. É mais, e o que eu queria dizer ao Felipe era que o experimento que prova o que ele pergunta já foi feito por nós em 1989. Nós trabalhamos com uma técnica que enumera PF6, quer dizer, Plaque Forming Cells, que estão formando imunoglobulina, quer dizer, detecta linfócitos ativados, linfócitos B ativados que estão formando imunoglobulina. E nós medimos, nós pegamos camundongos não tolerantes e camundongos tolerantes, né, e injetamos esses camundongos com o albumina. O tolerante respondeu muito menos, quer dizer, fez muito menos anticorpos, que é o que define a tolerância dele. Né? Mas quando nós fomos olhar o aumento de linfócitos B ativados com essa outra técnica, ela era igual no tolerante e no não tolerante. Quer dizer, quando eu injeto o animal tolerante com o antígeno que ele não pode responder com o adjuvante, ele desanda a formar outros anticorpos.
que não tem a ver com antígeno, mas tem a ver com o organismo. Tem a ver com o que o organismo tem que fazer para dar conta dessa proteína que ele já comeu antes, portanto, ele arrumou o sistema dele de uma certa maneira, que é uma maneira diferente do animal que não comeu. Entende? Quer dizer, o organismo tem razões que o imunologista desconhece. Quando o organismo... A única... Puxa, eu já repeti essa frase tantas vezes. A única coisa específica da imunologia é o interesse do imunologista. É a observação imunológica. É o que ele faz. Ele arma um teste para testar a ideia dele. E dá certo ou não dá certo, dá positivo ou dá negativo. Ele transforma um problema que é muito complexo num problema linear. Respondeu ou não respondeu? É positivo ou é negativo? Compreende? A gente não vai resolver esse problema de entender a atividade imunológica com uma lógica linear. Porque uma célula não é linear. Não funciona linearmente. E você que tem um interesse estrutural, eu posso te recomendar uma coisa que é ao mesmo tempo iluminadora e completamente destrutiva das suas esperanças. Tem um artigo do Daniel Nicholson, que é uma pessoa que eu respeito demais, tem 32 anos, da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Esse artigo pergunta, a célula é uma máquina? É um artigo grande, tem umas 20 páginas, e o que ele diz sobre estrutura de proteínas vai te deixar completamente desanimada. Porque o que se aprendeu nos últimos anos sobre estrutura de proteína é um negócio completamente fantástico. A gente pensa na proteína quando ela está arrumada, enrolada com a cadeia dela de uma determinada maneira, né? Pois tem proteínas que não se enrolam. Dependendo do lugar onde elas estão, ela enrola uma parte ou enrola outra. Aí não tem jeito. E a maioria das proteínas são assim. Durante a minha graduação, eu trabalhei com uma proteína que não tinha estrutura tridimensional. E, assim, metade foi tentando fazer ela ter uma estrutura e depois pensando, realmente pode ser que essa proteína não tenha estrutura e como é que ela funciona. E, assim, então a maioria das proteínas que nós temos no corpo são assim. Que bom, você vai gostar muito do Daniel Nicholson. Te mando hoje mesmo o PDF. Tá? Obrigada. Que bom. O progresso vai ser aos pouquinhos, assim, as gotinhas, né? Estou muito feliz com o que tenho recebido de comentários e por isso estou pedindo mais, porque eu não sei como está esse pessoal silencioso. E eu sou tímido, assim, a ponto de eu não posso pedir uma pessoa que eu estou vendo uma bolinha aqui para falar. Mesmo escondido atrás da bolinha, isso é desagradável para a pessoa, né? Então eu não quero ser desagradável, mas eu queria ouvir perguntas. O silêncio vai aumentando o peso da pergunta. Agora que ninguém pergunta mais nada mesmo, porque demorou esse tempão. A gente faz uma pausa assim, né? A gente não... Nelson, Sim? te fazer uma pergunta? Claro. Valéria. É porque na outra aula, né, estava discutindo sobre rede diotípica com o Felipe, e aí o senhor falou sobre os anticorpos, né, que estão uma rede de interação, e o antígeno ele é visto como perturbador, né, dessa rede. Mas aí, como milhões de anticorpos estão em contínua transição, talvez então usar a palavra equilíbrio, que essa rede está em equilíbrio, não seja nem o ideal, né? Porque esses anticorpos eles estão sendo produzidos continuamente. Eu fiquei com essa dúvida se é o ideal falar que essa rede ela está em equilíbrio, essa rede de anticorpos. Pois é,
você tocou numa ferida que é muito importante, que é a noção de sistema. Uhum. Um sistema é uma entidade que muda sem se transformar em outra coisa. Ok. O Podós tem uma frase que eu achei tão importante que nós botamos como epígrafe no livro que nós escrevemos com ele, né? O livro chama Onde Está o Organismo. Vou mandar para vocês. Ele disse que na biologia, nos seres vivos, existe variação para todo lado, continuamente variação. Mas o importante não é o que varia, é o que se conserva. Quer dizer, como é que se conserva aquilo que se conserva naquilo que muda? Quer dizer, o que determina a direção da mudança? A gente não se surpreende que nasce gato da gata, não nasce pinto da gata, né? Você vai dizer, é a genética. Não é só a genética, né? Tem um monte de outras coisas. Como é que o gato vai virar gatinho, que vai brincar com bola de ping-pong, depois vai dar tesão nele, ele vai procurar parceiro sexual e foge de cachorro, e depois fica gordo, envelhece e morre. O que é isso? O que determina esse fluir? Nós não estamos fazendo as perguntas certas. Não é? Esther. Esther? Professor, Sim. eu não levantei a mão, não. Acho que é a Valéria que está com a mão levantada. Eu já fiz a pergunta. Deixa eu... Mas passando pela Esther, a Esther tem alguma pergunta, Esther? Aproveitando, então, eu tenho assim, uma dúvida que eu fico pensando a respeito do Maturana falar sobre essa coisa da realidade objetiva. Ele diz que a realidade objetiva não existe? Não. Ele não diz isso, não. Não foi isso que ele diz, não. Ele diz que existem duas objetividades. Existe uma objetividade que ele chama entre parênteses. Essa objetividade entre parênteses é a que você traz a sua história para ela. E existe a objetividade sem parênteses, onde as coisas são como são, seja lá como elas forem, elas são externas a mim e não sofrem a minha influência. Esse negócio do mundo não sofrer a nossa influência, eu mandei uma resenha de uma mulher chamada Melissa Sexton, sobre o último livro de um filósofo francês chamado Bruno Latour, que é muito interessante porque ela fala do negacionismo, como o Latour entende o negacionismo, né? Quer dizer, essas pessoas que negam coisas que parecem evidentes, e eu também concordo com isso, não é falta de educação, não é falta de instrução. Essas pessoas não vivem no mundo em que eu vivo. Elas vivem em outro mundo. Eu simplifiquei isso num artiguinho que eu escrevi. Eu botei o título assim, um cotô não é um setá. Né? Não é mesmo. E o que o Latour fala é que as grandes indústrias de petróleo, de carvão e tal, souberam do aquecimento global muito antes da sociedade e fizeram uma campanha enorme de desconhecimento sobre as consequências do uso do petróleo no aquecimento global. E, portanto, as pessoas foram... Não é que elas são desinformadas disso, elas fazem parte de uma cultura que as desinformou e minimizou esse problema, né, de uma maneira drástica, investindo milhões de dólares, de euros, no desconhecimento das pessoas.
É uma coisa... O mundo das pessoas é outro. Não tem ideia. Imagina, eu olhando para o céu estrelado e ela olhando para o céu estrelado, a gente vê coisa completamente diferente, não tem a dúvida. O incêndio na Amazônia também. O incêndio na Amazônia, né? Tem gente que acha que a floresta é mato, né? É o mato. O João Moreira Salles, que é o editor da Piauí, né? E tem uma série de artigos na Piauí. A revista Piauí é uma revista preciosa, artigos longos e tal, mas vale a pena ler. Ele tem 4 artigos chamados Arrabaldes sobre a Amazônia. E tem um detalhe que eu achei tão fantástico. Um colono se queixa com ele que não consegue plantar nada na Amazônia, que planta café, planta as coisas que ele quer crescer. E não, como é que essas coisas não crescem se ali a floresta cresce com tanta pujança, ali do lado da floresta? E por que as minhas coisas não crescem? E o Moreira Salles diz para ele, é que a sua plantação precisa da terra, a floresta não precisa. A floresta boia na floresta. A terra na Amazônia é areia, cara. Você cava o chão assim no Rio Negro, né? No Alto Rio Negro, a terra, além de ser arenosa, é um trançado de raízes, assim, de tudo quanto é, sabe? Tamanho, grossura. É uma rede de raízes, porque as árvores não investem em profundidade, porque não tem nada na terra para dar. Elas são horizontais. Você anda nos rios, o número de árvores que tem caída para dentro dos rios, assim, as praias de rio, no Amazonas, no Pará, são cheias de árvores caídas. A Amazônia, se tirar a floresta, não nasce nada no lugar, que vira um deserto de areia. Não nasce nada no lugar. Nós podemos fazer quer dizer, agora, essa década, nós estamos ainda num estágio onde é possível, não sei se é provável, mas é possível reverter um processo de aquecimento global, mas daqui a 10 anos não vai ser mais possível. E frio de 60 graus no Texas, 60 graus abaixo de zero, e 5 graus positivos no Alasca. O pessoal não está entendendo que a coisa virou de cabeça para baixo. Essa máquina planetária, nós não temos a menor condição de influenciar isso em curto prazo. E esse troço pode nos destruir de uma hora para outra. Eles não entendem o que é o Holoceno. O Holoceno é o período que tem uns 10 mil anos para cá. O clima da Terra subiu 4, 5 graus e se tornou de uma constância que não houve nos últimos 10 milhões de anos. Nesses 10 mil anos que nós vivemos, e o homem apareceu e começou a plantar, é único na história do planeta. E o planeta pode destrambelhar isso de uma hora para outra. E as idades glaciais duram 200 mil anos. E durante a última idade glacial, a geleira de Londres tinha 2 quilômetros de altura. Um pé de gelo que chegava até Londres tinha 2 quilômetros de altura. Não tem ideia do que a gente está encontrando, cara. A onça que a gente está cutucando com vara curta é um onção muito grande, cara. Eu vou parar a gravação aqui, que senão eles botam o tempo. Parar a gravação, parar.